Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra, amém? Glória a Deus, porque temos a palavra do Senhor para nos sustentar em todas as horas, em todos os momentos da nossa vida, amém? É importante você ter esse fundamento em sua vida, amém? Certa vez, Jesus, ele é o nosso Salvador, mas ele também é a nossa maior inspiração, amém? E certa vez a palavra diz que Jesus estava sendo tentado por Satanás. E diante de todas as tentações que Jesus passou, enfrentou, diante de todas as adversidades que Satanás criou e veio contra ele, diante de todas elas, Jesus sempre respondeu com uma palavra. Ele dizia uma frase e em seguida dizia o que estava escrito. Ele dizia assim: toda vez que Satanás trazia uma sugestão, ele disse: está escrito. E dizia o que estava escrito. Então Jesus, sendo quem ele era, ele se fundamentou na palavra de Deus. Amém? Sendo quem ele era, ele se valeu daquilo que estava escrito. Por que que eu e você não vamos viver dessa forma? Amém? Ele mesmo responde para Satanás e as investidas do inimigo contra ele. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Então, a vida, ela não depende apenas daquilo que é pão, daquilo que é natural. A vida verdadeira, ela procede, né? Ela surge, ela nasce da palavra. Então, eu convido a você para cada vez mais estarmos mergulhando na palavra de Deus, naquilo que o Senhor fala em sua palavra, naquilo que ele deixou registrado, amém? E o que ele deixou registrado é para mim e para você, amém? É para você e para mim, para nós. Então seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vindo a esse momento com a palavra, amém? Me chamo Everton, é um prazer estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com todos vocês, amém? E se é a primeira vez que você está passando por aqui, eu peço que você nos ajude a divulgar, amém? Esse trabalho, esse canal, amém? Se inscrevendo, de compartilhando, deixando o seu like, amém? Divulgando, amém? Comenta também aqui embaixo, né? Tem um espaço aqui no canal, né? Aqui onde você pode dar o seu comentário. Então, seja muito bem-vindo para você interagir também, amém? Então, se você já se inscreveu, se já deixou o seu like, aciona também o sininho das notificações e vamos que vamos à palavra, amém? Deixa eu tirar aqui. Aleluia. Então, nós temos estudado, querido, sobre eu tenho sempre repetido isso, Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Tem uma passagem onde Jesus está dentro de um barco juntamente com seus discípulos. Nesse momento Jesus está dormindo e se levanta uma tempestade e aquela tempestade ela trouxe um perigo, né? O perigo estava em um barco afundar e os discípulos, percebendo isso, foram acordar Jesus, dizendo: Senhor, tu não te importa que nós pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus, ao despertar, repreendeu o vento, repreendeu a força do vento, a fúria das águas, houve bonança, e Jesus faz uma pergunta aos discípulos. A pergunta era a seguinte: por que vocês são tímidos e aonde é que está a vossa fé? E temos estudado sobre essa segunda declaração que Jesus faz. Ele diz: aonde está a vossa fé? Amém? Então convido a você. Eu já postei vários vídeos aqui falando sobre fé, o que é fé, como ela vem, fé na cabeça, fé do coração, a fé de Abraão e a fé de Tomé. Chegamos num ponto, não é? No vídeo anterior eu falei sobre algo que é muito importante na nossa vida e eu quero dar continuidade porque isso precisa estar muito bem na nossa mente e no nosso coração, não é? Esse assunto, a fé, mas existe algo que é tão importante e mais importante do que a fé.
Na verdade, a fé depende dessa outra área da nossa vida, que a Bíblia diz que é o amor. Eu falei no vídeo anterior, a fé que opera pelo amor não é uma frase minha, não é uma frase de nenhum pregador, é o que a palavra de Deus diz. Amém? E eu vou colocar para você, né? Você já viu, já acompanhou isso, e no livro de Gálatas, no capítulo 5, não é? Apóstolo Paulo ele fala, né, que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Amém? E eu quero que você entenda essa declaração, porque Paulo era judeu, não é? E para o judeu, não é? Ou seja, para a cultura, para a religião judaica, a circuncisão ela tem um valor muito grande. Na verdade, a circuncisão para o judeu é, assim, é a garantia de que ele tem uma aliança com Deus. Então, quando Paulo diz que a circuncisão e a incircuncisão não tem valor algum, ou seja, o Paulo dizer que tanto faz você ser circuncidado ou não, isso não tem nenhuma diferença, e realmente o que é relevante é a fé que opera pelo amor, isso é uma declaração muito forte. Amém? Isso é uma declaração muito forte. Paulo dizer que tanto faz, tanto fez você ser circuncidado ou não, e eu falei no vídeo anterior sobre essa questão da circuncisão, isso é uma palavra muito forte. Ele diz o que é realmente importante é a fé que opera pelo amor. Se a gente for tomar como base, querido, essa figura da circuncisão, o que é a circuncisão? É um ritual, amém? É um ritual externo, né? É algo que eu faço, não é? É algo que eu pratico, né? Ou seja, a circuncisão ela tem um sentido de um ritual realmente. E quantas vezes nós estamos envolvidos em rituais religiosos, hein? Eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, amém? Isso tem sua relevância? Sim, não vou desprezar isso. Mas tenha cuidado para você não estar fundamentando a sua caminhada com Deus em rituais religiosos. Amém? Em religiosidade, não é? Sobre tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não é? E estas coisas elas têm o seu lugar? É claro que sim, elas têm o seu ponto, certamente. Amém? Eu dou meu dízimo. Eu leio a Bíblia. Sabe, isso, você quer dizer que isso não é importante? Alguém pode perguntar. Não, de forma nenhuma. Mas tenha cuidado para você não fazer disso um ritual religioso. Amém? Uma religiosidade. Amém? Isso, por si só, não tem poder. Amém? A Bíblia, ela é maravilhosa, mas se eu não ler a Bíblia com o coração alinhado, ela não vai passar de um livro histórico que vai falar de alguns personagens. A diferença é o como eu estou lendo, é a atitude do meu coração, é a inclinação ou não do meu coração. Existem estudiosos, né, né, históricos e outros mais, que eles conhecem muito bem o que está escrito. Né? Conhecer a letra, não é a letra em si, ela tem o seu ponto, mas ela não é a coisa mais importante. Lembrando que quem crucificou Jesus não foram outras pessoas, foram os próprios, foi o próprio povo de Jesus. Foram eles que crucificaram a Cristo. Amém? A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Amém? Os romanos, né, a crucificação foi apenas um instrumento, mas tudo realmente foi a rejeição do povo judeu. E era o povo que tinha a letra, os mandamentos. Mas foram esses mesmos que rejeitaram o autor, não é? Então, eles chegaram ao ponto de distorcer as coisas, como o sábado, por exemplo. Eu sei que não dá
tempo a gente falar de tanta coisa, mas, por exemplo, Jesus ele curava no sábado e as pessoas ficaram indignadas quanto a isso. Então, quantas vezes Jesus curou no sábado e no lugar das pessoas se alegrarem, elas ficaram indignadas, elas queriam matar Jesus porque Jesus estava curando no sábado. Um ritual religioso. E Jesus diz: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado foi feito para o homem ter um momento de descanso entre ele e Deus. E eles fizeram do sábado um ritual religioso. Eles estavam como que cultuando o sábado. Amém? Como se qualquer coisa que. Quando Deus disse que o homem não podia trabalhar no sábado, era pensando no homem, pensando no homem: olha, você já trabalha tanto, você não tem um dia de descanso. Então, vamos ter um dia de descanso onde você possa, né, ficar. Mas não, o homem começou a fazer daquilo ritual religioso. Você entende isso? Então, a coisa pior que existe é a religiosidade, é a religião em si. Então, Paulo está falando sobre isso, sobre rituais religiosos. E ele diz que esses rituais, circuncisão ou não circuncisão e outras coisas mais, eles não têm valor nenhum. E não tem mesmo. Né? Eu pergunto a você, com respeito à salvação, que religiosidade tinha os dois ladrões à cruz, que foram crucificados juntamente com Jesus, um de cada lado? Não tinham. Pelo contrário, eles foram crucificados porque eles não tinham a religiosidade, eles eram pecadores, porque eles estavam ali pelo crime que cometeram. Não é? Não estou falando de crença, mas o que eu quero dizer é o seguinte: naquele momento, se alguém fosse olhar, ele merece salvação pelas práticas religiosas, pelas atitudes religiosas, se fez isso, fez aquilo? Não, nenhum dos dois. Mas para um Jesus disse, né? Para o outro não. Por quê? Porque o outro ficou zombando. Mas um disse: Senhor, não esqueça de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você percebe? O que ele fez por merecer salvação? Nada. Não por méritos, por obras praticadas, por caridade, coisas desse tipo. O que ele fez? Ele creu no autor da vida. Ele acreditou que Jesus era quem ele disse ser. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu creio nisso. Eu creio que tu és o único que pode me tirar desse lamaçal, dessa condição de perdição. Você entende isso? Eu não confio em mim mesmo, nas minhas práticas, nas minhas boas ações. E eu não estou dizendo jamais falando contra isso. Muito pelo contrário, nós devemos ter práticas, boas ações, certamente, mas estas boas ações, estas práticas de nada valem no que diz respeito à salvação, no sentido de ele merece ser salvo, ele foi uma boa pessoa, ele foi um homem bom, uma mulher boa. Isso tem o seu lugar de relevância, sim, mas no que diz respeito à salvação, não, porque a Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé, ou seja, a salvação é um presente, é uma dádiva, é um dom, é um favor de Deus para mim e para você. Nós não fazemos por merecer, nós não. Agora, uma vez salvos, nós devemos ter ações correspondentes. Uma vez que cremos na salvação em Cristo Jesus, uma vez que temos essa certeza, não é? Uma vez que realmente nos apegamos ao que a palavra diz, porque a palavra diz: se eu confessar Jesus como Senhor e no meu coração eu crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serei salvo. Eu sei que estou entrando como diz uma expressão, numa vibe diferente. Amém? O objetivo era falar sobre fé, mas acabei mergulhando nessa questão de religiosidade, de circuncisão, e eu vou continuar. Amém, queridos? Eu vou continuar, vou falar sobre salvação. Eu vou deixar o que eu iria falar hoje para outro dia, mas eu quero exatamente pegando o que Paulo diz, a circuncisão e a incircuncisão não tem valor algum. Não tem relevância nenhuma. Para quem? Para Deus. Pode ser que para a pessoa ela ache que isso é relevante. Amém? Deixa eu mostrar para você o que a palavra diz. Né? Eu estou falando sobre salvação. Eu vou colocar texto. Não é? E graças a Deus, porque a palavra ela é o nosso, não é a nossa base, a nossa sustentação. Aleluia. Deus seja louvado. Bendito é o nome do Senhor. Amém, amados. Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, diz assim:
Aleluia. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti. Oh, glória a Deus. Na tua boca e no teu coração. A palavra está perto de ti. Que palavra? Lembra do que Paulo disse? Eu até falei um vídeo aqui falando não me envergonho do evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, a palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê em quem? No evangelho, na palavra. Se você crê na palavra, no que a palavra diz, é a palavra que pode proporcionar a você e a mim o poder de ser salvo. Amém? Então, Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus que conduz, que opera a salvação na vida de uma pessoa. É a palavra, não sou eu. Entenda, querido, o que a palavra diz. Não somos nós que operamos a salvação, não somos nós que fazemos coisas para alcançar a salvação como se fosse um pagamento. Não. Amém? É o poder de Deus que opera essa salvação, e essa salvação ela vem pela palavra, ou seja, quando você sabe que Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados, ou seja, você, eu, ninguém nesse mundo poderia, não é, salvar a si mesmo. Estávamos condenados, morremos em Adão. Amém? Romanos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, Romanos 6. Eu estou citando alguns textos, não dá para a gente colocar todos eles, mas Romanos 6 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, por um só ato de Adão, quando Deus disse não coma do fruto, e ele comeu, o fruto não era o veneno, não era envenenado, mas era a desobediência dele à palavra, às orientações de Deus, porque Deus nos criou para viver debaixo dessa obediência à palavra dele. Então, muitas pessoas fazem hoje o que Adão fez. Elas são desobedientes à palavra. Deus disse: não coma do fruto. O que poderia ser tão grave a comer de um fruto? A obediência à palavra. Não importa se Adão entendeu. É claro que Adão, naquele momento, não entendeu tudo o que implicaria aquele momento. Adão não compreendeu todos os pormenores. Mas isso não significa que, para obedecer ou não, eu preciso entender tudo. Talvez você que esteja me assistindo, você tem um carro, você dirige, né? Agora eu pergunto: você entende de mecânica? Você é mecânico? Você precisa ser mecânico para poder dirigir? Ou você simplesmente precisa entender alguns princípios básicos para dirigir, aprendeu, fez uma prova, tem a sua habilitação e você dirige hoje? E você não é mecânico, então você não precisa entender de todo o funcionamento do motor, das engrenagens para poder dirigir. E por que, com respeito à salvação, a gente precisa ter essa mente, às vezes, querer entender tudo? Então Deus diz para Adão: não coma do fruto, desse fruto. Você tem toda a liberdade para comer de todo o fruto, mas desse você não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Foi essa a palavra que Deus falou com Adão. E o que ele fez? Achou que aquilo era bobagem. E ele foi e comeu do fruto. Mas o fruto representava o que? Submissão, obediência. É do mesmo jeito hoje, querido. O princípio ele é eterno. A submissão, a obediência, aquilo que Deus disse. Amém? Aquilo que o Senhor falou. Então, por um só ato de Adão, a desobediência ou a consequência dessa desobediência passou a todos os homens. Amém? Ou seja, todos os homens herdaram essa desobediência, as consequências dessa desobediência. E a consequência é morte. Não é? O salário do pecado é a morte, diz a palavra. Amém? Então, por um só ato de Adão, todos morreram. Então, eu e você herdamos, amém, uma condição espiritual, espiritualmente falando, de morte de Adão. Então nós nascemos nesse mundo, fisicamente estávamos vivos, mas espiritualmente mortos, porque a vida não procede da carne, sim do espírito. Então espiritualmente estávamos mortos. Mas a Bíblia diz, não é? Efésios 2, que estávamos mortos. Deixa eu colocar para você, depois nós voltamos para cá. Amém? Efésios 2, para você entender. Eu sei que o tempo não é suficiente para a gente explorar toda a riqueza da palavra, amém? Olha só, aleluia, Efésios 2, deixa eu colocar aí para vocês,
Não, eu tenho que mudar a imagem aqui. Só um minutinho. Glória a Deus. Pronto. Olha só, diz assim a palavra. Ele vos deu vida. Amém? Ele vos deu vida. Ele quem? Jesus. Ele vos deu vida estando o quê? Vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, fala comigo, todos nós, andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos, deixa eu mudar aqui, filhos da ira como também os demais. Amém? Aleluia. Aleluia. Entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, amém? Sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Aleluia! Foi o que ele fez, querido. Deus, sendo rico em misericórdia, estando nós mortos espiritualmente, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então a vida, essa vida não procede de outro lugar a não ser de Cristo. Essa vida espiritual, essa, sabe, estar vivo espiritualmente falando. Glória a Deus. E pela graça, o que termina o versículo 5? Pela graça sois salvos. Amém? Deus seja louvado. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu quero avançar agora. Aleluia, eu já citei, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Fala comigo, a salvação é dom de Deus. Isso mesmo. Aí ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Amém? Não de obras. Ou seja, obras como eu falei, né? Algo que eu faço que me, assim, como se fosse um pagamento. Não é assim. Nunca foi, nunca será assim. Amém? Então nós herdamos essa condição espiritual de Adão e vamos voltar ao texto para Romanos 10. Como é que eu sou salvo, então? Alguém pode perguntar. Como é que eu sou salvo, pastor? Deixa eu colocar para você, meu querido. Deus seja louvado. Versículo 8. Bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Versículo 8 diz assim. Porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Amém? A palavra está perto de ti quando? Quando ela está na tua boca e no teu coração. E diz, se com a tua boca confessares, amém, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há distinção entre judeu, grego, amém? Uma vez que o Senhor é o mesmo Senhor, rico para com todos aqueles que o invocam. Versículo 3 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só o que diz aqui a palavra aqui, olha. Versículo 9 diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós precisamos com a nossa boca. Por que com a boca? Porque, né, Deus criou todas as coisas falando. Existe algo, um princípio que acontece no falar. Quando nós falamos, coisas acontecem, são estabelecidas no reino do Espírito. Quando falamos, Jesus diz, com as tuas palavras serás justificado e com as tuas palavras serás condenado. Então, a boca fala que está cheio o coração, disse o Senhor. Então, as nossas palavras revelam aquilo que está no nosso coração. Amém? Então, se no meu coração eu confesso, essa palavra confessar significa declarar.
E eu digo Jesus como Senhor. Entenda, é muito importante você entender que Jesus ele precisa ser as duas coisas para nós: Salvador e Senhor. Ele é Salvador de todos, mas nem de todos ele é Senhor. A Bíblia diz que eu devo confessar Jesus como Senhor. Senhor, ou seja, eu devo dizer o seguinte: Ele é o meu Senhor. Amém? Ou seja, Ele está sobre mim. Você lembra o que foi que aconteceu? Eu até falei de forma resumida com Adão. Por que Adão morreu espiritualmente? Porque naquele momento, naquela ação, atitude de Adão, ele estava dizendo que Deus não era o Senhor dele. Ou seja, a palavra de Deus não era Senhor sobre ele. Porque Deus disse, não faça, e ele foi e fez. Então, com aquelas ações, com aquela atitude, Adão estava dizendo, eu sou o Senhor sobre mim, eu faço o que eu quero, eu mando em mim. Eu não tem ninguém que mande em mim. Entende isso? Então, com aquela atitude, Adão estava fazendo isso. Eu sou independente. Então disse, então você quer ver assim, quer ver independente, então saia daqui. Então o homem saiu do jardim, porque a independência, essa questão de dizer assim, não, eu que sei o que eu faço da minha vida, essa independência é o que nos afasta, que nos distancia de Deus. E começamos a fazer as coisas sem sabe, uma bola de neve, uma coisa vai crescendo. Você percebe que a Bíblia diz, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí o que é que termina o versículo 9? Será salvo. Diz talvez, como é que a salvação ela acontece, queridos? Como é que eu sou salvo? Como é que eu sou? A Bíblia diz, se eu falar e disser, Jesus, tu és o meu Senhor, e no meu coração eu estiver crendo que ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ele morreu. Se eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos, é porque antes eu sei que ele morreu. E ele morreu por quê? Ele morreu pelos seus pecados. Ele não morreu porque ele estava pagando um pecado, uma consequência dos seus próprios atos. Não, ele morreu em nosso lugar. Né? João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele era o Cordeiro, não é, que levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Amém? Então, naquele momento, Jesus morreu naquela cruz por nossos pecados, pelas nossas transgressões. Amém? Então, quando a Bíblia diz que se eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos, significa dizer que eu creio que ele morreu como meu substituto e hoje ele ressuscitou. Amém? E se eu acredito que isso aconteceu, e eu digo, Jesus, tu és o meu Senhor, isso significa, querido, isso significa que Ele é Senhor sobre a minha vida. Então é Ele que me conduz, é Ele quem diz o que eu faço, o que devo fazer. Ele, não é? Deixa eu pegar aqui, Ele, sua palavra. Então se eu digo e não faço, não é? Não me torno obediente àquilo que ele diz, de nada adianta eu dizer que ele é Senhor. Amém? O próprio Senhor Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor se não fazem o que eu digo? Então, o senhorio, ele será verdadeiramente confirmado se eu começo a obedecer a palavra. Agora eu pergunto, aí é onde entram as ações, as boas obras. Então, as ações, as boas obras, que nada mais são do que a obediência àquilo que ele deixou escrito, isso é apenas para confirmar que ele é o meu Senhor. E não para tentar fazer algo e, como consequência, receber um pagamento em troca daquilo que eu estou fazendo, como se fosse um trabalho de troca, né? Uma questão de eu faço algo e recebo em troca. Não. As ações, as boas obras, é exatamente para confirmar que Ele é o meu Senhor. Então eu faço. Lembra que Jesus, naquele momento da tentação, eu até falei para vocês, Jesus disse, Satanás disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Aí eu pergunto, você acha que Jesus não queria comer? Você acha que naquele momento Jesus não estava ali a sua barriga, né? O seu organismo não estava gritando por comida? Ele passou 40 dias sem comer. Naquele momento ele diz,
eu queria muito isso, mas não vou fazer porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você percebe que vai ter momentos que a sua declaração de dizer Jesus é o meu Senhor vai entrar em choque com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja. E nesse momento você vai comprovar se realmente Ele é o seu Senhor. Porque dizer por dizer que Ele é o Senhor e não agir, não ter ações correspondentes, é vão, é inútil. Como eu falei, o próprio Senhor diz: por que me chama Senhor se não faz o que eu digo? Então não tem como isso se sustentar, essa palavra dizer Ele é o meu Senhor. E isso se sustentar se pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, eu procuro colocar em prática aquilo que Ele deixou registrado. Então vai ter coisas que eu não vou fazer. Por quê? Não porque eu não quero fazer. Eu posso até querer muito fazer. Mas eu não vou fazer porque é o que ele diz. Então vai ter momentos que eu vou ter que sair, deixar, mudar, né? Por quê? Porque ele diz. Você lembra que esse é o princípio? Foi assim que Adão perdeu o seu lugar. Foi assim que Adão cortou as ligações, o relacionamento que ele tinha com Deus. Deus disse: não faça. E ele foi lá e fez. Ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, ele apenas desobedeceu a uma palavra. Mas esse é o início de tudo. Quando eu desobedeço uma simples palavra, uma simples instrução do Senhor, amém? Quando eu desobedeço isso, sabe, as consequências, né, serão desastrosas, porque aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Mas aquele que é infiel no pouco, ele também é infiel no muito. Entende isso? A infidelidade, para ser realmente constatada como infidelidade, não precisa ser algo grande, ser algo pouco, algo pequeno. Às vezes as pessoas ficam procurando coisas grandes. Mas, por exemplo, Jesus ele fala, quando ele foi perguntado sobre a questão de até quantas vezes o homem. Se é lícito o homem repudiar sua mulher, repudiar é se divorciar, né? Jesus disse, explicou, não vou ter tempo de falar tudo aqui, mas Jesus fala ali, explicou os detalhes, os pormenores, mas depois Jesus disse: mas eu digo uma coisa, aquele que olhar para uma mulher e desejar no coração já adulterou com ela. Uma mulher que não seja sua, é claro, falando de homem, porque ali a pergunta era o homem. Amém? Mas aquele que desejar uma mulher no coração já adulterou com ela. Não é? Para a sociedade, ou qual é o adultério? Amém? Adultério é você realmente ter um caso com uma pessoa extraconjugal. Isso é o adultério. Para nós, como sociedade. Mas para Deus, eu olhar e desejar no coração, para Deus já é adultério. Por quê? Porque eu estou sendo infiel no pouco. Se eu não consigo guardar os meus pensamentos, não é? Se eu não consigo mandar, organizar, gerir os meus pensamentos, as minhas ações, eu também não farei isso. Então, se eu estou sendo infiel no pouco, não é? Que é onde inicia tudo, é o pensamento quando chega e começa a fantasiar, a imaginar. Se eu não sou fiel nisso, no muito também não. Então, naquele momento, querido, falando de Adão, Adão ele foi culpado porque ele desobedeceu algo tão simples, mas o princípio é o mesmo. Se ele desobedeceu algo tão pequeno, algo tão um fruto, comer ou não de um fruto não é algo tão espetacular assim. Amém? Afinal de contas, ele não era privado de se alimentar de outras coisas, era uma questão de princípio: obedecer ou não, ser submisso ou não, ser obediente ou não. Não tem outras coisas. Né? E para finalizar, Deus jamais vai esperar de mim e de você algo que nós não possamos dar. A Bíblia diz que Deus é justo. Deus é justo. Algumas pessoas, pela sua estrutura espiritual, emocional, elas não podem fazer determinadas coisas, né? E Deus não vai levar em conta isso. Mas no momento que a pessoa começa a crescer, 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 amadurecer, fortalecendo o seu coração, não é, fortalecendo o seu espírito, sabe, ele vai abandonando outras coisas. É um processo.
Então não queira mudar da noite para o dia, né? Mas entenda uma coisa, eu preciso aceitar a ideia, eu preciso abandonar isso. Começa assim. Eu preciso deixar isso. E você começa aos poucos trabalhando. Começa aos poucos, né? Começa aos poucos, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso, não vou. E você começa a aceitar aquela ideia e aquilo vai te dando força e a tua vontade vai sendo conquistada mais e mais, não é? Então, a vontade que antes era predominantemente para você fazer, agora a vontade para não fazer também está crescendo e ela vai sendo gradativamente mudada. Então vai chegar um momento que a sua vontade para não fazer será maior do que a vontade para fazer. Então automaticamente você vai e diz: Isso eu não quero mais. Você entende? É um processo. Então tenha paciência, tenha calma. Não sei o porquê do Senhor ter me conduzido por esse caminho de ministrar para você hoje. Tanto é que eu não estou mais me preocupando com o tempo. Tanto é que eu já deixei de mão, porque eu sei que o Senhor deseja alcançar pessoas com essa palavra. Então, começa dessa forma, querido. Sabe, o senhorio de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida. Não adianta nós dizermos que Ele é Senhor se não fazemos o que Ele nos manda. E tem vezes que o que Ele vai nos mandar, nos pedir, vai entrar em choque com aquilo que nós queremos no momento, com aquilo que a nossa vontade está predominando no momento, e a gente precisa começar a trabalhar isso. Isso não significa que da noite para o dia você vai deixar de querer. Né? Eu queria muito algo, não é? Eu desejava muito algo e agora eu sei que o Senhor não quer que eu faça, então eu vou estalar os dedos e eu vou deixar de querer. Não, não é assim. Né? Paulo ele fala algo na sua carta aos Coríntios, ele diz: Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então ele diz: Eu esmurro o meu corpo. Amém? Jesus ele diz: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, você e eu teremos que lidar, não é, conosco, com as nossas vontades, com os nossos desejos, mas isso tudo é com muita, seja paciente, seja tranquilo quanto a isso, não queira a mudança tão radical, tão rápida, porque pode ser que isso aconteça, pode ser que não, pode ser que seja um processo gradativo, mas é assim mesmo, tudo bem, só não desista, só não pare, só não deixe de querer mudar, deixar de abandonar certas coisas. Amém? Lembrando, voltando ao texto, né? Não é? Na verdade, eu estou. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. É esse texto mesmo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Amém? Eu vou finalizar agora. Né? Já estou com 40 minutos quase. Orando com você que não é salvo ainda, que não aceitou Jesus ainda, não sabia sobre isso e deseja nesse momento. E eu quero simplesmente que você, se você entendeu tudo isso, que você possa fechar os seus olhos e fazer uma oração simples, porque a Bíblia diz se confessar, ou seja, eu preciso falar. Então eu vou repetir umas palavras e se essas palavras são exatamente aquelas que estão no seu coração, ou seja, você falaria exatamente essas mesmas palavras, então eu quero te ajudar. Diga assim comigo: Senhor, Senhor meu Deus, nesse momento eu venho a Ti, me arrependendo de todos os pecados. Eu sei que essa não é a vida que o Senhor tem para mim. E nesse momento eu creio no plano de salvação que o Senhor tem. Eu sei que Jesus ele veio, ele assumiu a forma humana, ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, pela minha iniquidade. E eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu me arrependo daquilo que eu fiz, daquilo que eu pensei, de toda desobediência que eu cometi para com a sua palavra. E em nome de Jesus, nesse momento, eu creio, porque a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E eu recebo nesse momento o perdão dos meus pecados. E eu confesso com a minha boca, crendo no meu coração, que Jesus ele morreu
e ele ressuscitou para a minha justificação, para o meu perdão. E eu confesso que de hoje em diante eu declaro Jesus como meu Senhor. Eu confesso e declaro, crendo no meu coração, que ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu te agradeço, Pai. E eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Eu te agradeço pela minha absolução, pela minha justificação. E eu declaro Jesus, meu Senhor e meu Salvador. De hoje em diante, nunca mais viverei por minha própria vontade, pela minha própria carne. Viverei e me esforçarei para obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é uma oração, amém? Uma confissão. Você pode pegar, repetir as minhas palavras ou apenas pegar o sentido disso que eu estou falando e fazer da sua própria forma, mas desde que você fale e diga: Jesus, tu és o meu Senhor. De hoje em diante, eu nunca mais serei o dono da minha vida. Nunca mais eu serei o dono do meu destino. Eu peço que você entre em minha vida. Espírito Santo, vem morar no meu coração. Me guia, me orienta. Sabe, queridos, é isso mesmo. Vida com Deus é isso. Sabe, o maior pecado, não é, do homem é essa independência de querer viver sozinho. Tanto é que a Bíblia diz que o Espírito de Deus guia os filhos de Deus. Então, você e eu fomos criados para ser orientados pelo Senhor. Amém? Não tenho tempo aqui para falar de todos os detalhes, todos os pormenores. Mas espero que essa palavra ela possa estar sendo bênção para a sua vida. Amém? Palavra, uma palavra de salvação. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amém? Que Deus possa direcionar você. Amém? E se essa oração foi a primeira vez que você fez, eu peço que você divulgue aqui, comente aqui embaixo. Amém? Nos ajude. Amém? Fale agora. Não é? Faça o seu comentário aí. Amém? E se essa foi a primeira vez que você fez essa oração de confissão, eu digo, procure um lugar para você se congregar, um lugar para você ser alimentado pela palavra, amém? E crescer em Deus, crescer em submissão e obediência ao Senhor, amém? Queridos, Deus abençoe sua vida, amém? O desejo do meu coração é que essa palavra possa alcançar o maior número possível de pessoas, porque a palavra diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus não criou o homem para perdição. Deus não criou o homem para perecer eternamente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus abra os teus olhos e te abençoe com clareza, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, gente. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe e seja abençoado na prática dessa palavra em nome de Jesus. Um bom dia a todos, uma ótima semana. Que Deus abençoe e até a próxima. Fica na paz.